Meus amados, queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, obrigado pelo joinha, obrigado pelas inscrições e obrigado por compartilhar meus vídeos. Que nessa hora, que nesse momento, o Espírito Santo envolva você e que o anjo do Senhor visite a sua casa e os céus se abram para derramar sobre você, sobre sua família, bênçãos sem medida. Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Tu és um Deus tão bom, Senhor, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus, filhas de Deus. Isso é um privilégio inaudito, Senhor. Isso é um privilégio que nós não podemos explicar. O Senhor amar tanto a gente a ponto de enviar Jesus Cristo, Teu Filho amado, Teu único Filho, para morrer pelos nossos pecados. Então, Senhor, nos colocamos agora em Tua presença, te suplicando, Pai, que nos aceite diante de Ti. Aceite a nossa oração, aceite a nossa entrega, aceite a nossa oferenda que fazemos a Ti nesta hora, dedicando ao Senhor um pequeno pedaço do nosso tempo para ouvir a Tua voz, para aprender do Senhor. Então, Senhor, nosso Deus, Pai querido, estenda a Tua mão sobre Teu filho, sobre Tua filha que ora comigo nesta hora, sobre todos nós, para nos abençoar, para nos curar, para resolver os nossos problemas, Senhor, para transformar completamente a nossa vida e nos dar a alegria da Tua salvação. Fala conosco agora, queremos ouvir a Tua voz. Mas, Senhor, tanta gente está sofrendo, vítimas dessa pandemia e de outras enfermidades. Então, Senhor, estende a Tua mão agora sobre essa família que está passando por esse momento de lágrimas e dor e de perdas. Conforta os Teus filhos e filhas, Pai. Toma-nos para sermos Teus inteiramente nesta hora e abraça-nos com Teu amor maravilhoso, com a Tua graça bendita. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, semana passada nós falamos que Jesus Cristo não destruiu a lei, porque a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, a lei é a própria verdade, a lei é perfeita. Jesus Cristo foi o promulgador da lei lá no Monte Sinai. E a lei revela a justiça de Deus, ou seja, a justiça de Deus se revela pela lei. Quando Deus julgar todos os seres humanos, todos nós seremos julgados pela lei. E a lei, ela vai fazer justiça ao nome de Deus, porque a lei precisa glorificar o próprio Deus. E isso só o Espírito Santo pode fazer na vida de todos aqueles que adoram a Deus. Deus é Pai, Ele não está interessado em castigar aqueles que não merecem. Portanto, a lei também é assim. Como a lei é eterna, Deus é eterno, Jesus Cristo é eterno, o Espírito Santo é eterno, então a lei é imutável. E nós começamos nossa live de hoje, a segunda parte, com a história da mulher samaritana. João capítulo 4, versículos 1 a 42. Jesus Cristo está em Sicá, uma das cidades de Samaria, junto ao poço de Jacó, e aparece uma mulher para apanhar água. E ao conversar com aquela mulher, Jesus Cristo deixou claro, primeiro, que a lei é imutável. Quando Jesus Cristo disse para aquela mulher, vá buscar o teu marido, ela disse, eu não tenho marido. Ela estava vivendo um adultério. Então Jesus Cristo disse, você falou a verdade agora. Agora você falou a verdade, você já teve 5 maridos. E o homem com quem você está convivendo hoje não é teu marido. Isso você disse a verdade. Então Jesus Cristo mostrou que a lei estava em vigência, porque se a lei ele tivesse vindo para abolir a lei, ele não teria repreendido aquela mulher pelo adultério, pela vida dupla,
vivendo com o marido de outra mulher. Jesus Cristo disse: esse homem com quem você está vivendo não é teu marido? Então Jesus Cristo mostrou a vigência da lei. Segunda coisa que Jesus Cristo tratou com aquela mulher é que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o pecador. Portanto, a justiça da própria lei se revela na bondade de Deus em enviar seu Filho. Jesus Cristo disse que aquela mulher poderia beber da água viva se ela aceitasse os ensinamentos corretos da palavra de Deus. Uma terceira lição que Jesus Cristo ensinou com a história da mulher samaritana é que um ensino errado pode levar a pessoa a viver um inferno aqui e um inferno depois. Um ensino errado. Então, em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo vai falar justamente sobre essa questão. Você acreditar e ensinar o que não está na palavra de Deus e não é vontade de Deus. Veja, Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Isaías capítulo 40, versículo 8 está escrito: a flor seca, as folhas murcham, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Veja, Jesus Cristo disse: a palavra de Deus jamais vai passar. E Isaías diz que seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Então, veja, agora, versículo 19, ele diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e ensinar aos homens a transgredi-lo, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que os ensinar, aquele que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Eu disse a semana passada que a lei não salva. Não esqueça disso, tá bom? A lei não salva. O papel da lei jamais foi salvar alguém. Esquece isso aí, porque na lei nós não encontramos nenhum requisito que diga que se você observar a lei você está salvo ou você será salvo. Não. A salvação é unicamente pela graça maravilhosa de Deus ao enviar Jesus Cristo como propiciação para purificar a mim e a você de nossos pecados. Mas no diálogo com a mulher samaritana, Jesus Cristo falou uma coisa muito interessante. Os fariseus, os judeus em geral, porque os samaritanos eram judeus, né? Judeus da região norte. Só que esses judeus da região norte, como eles se casaram com pessoas de outras nações, a nação ficou misturada, a linguagem mudou, né? Eles perderam o vínculo da pureza dos filhos de Abraão, que foi mantida pelos israelitas do sul, da região de Judá. Então eles, ao se separarem, então eles criaram uma rivalidade entre os judeus do norte e judeus do sul. A gente encontra isso lá já em Salomão, essa rivalidade, essa briga entre esses próprios irmãos da tribo de Judá, com as tribos de Benjamim, com as tribos de... A tribo de Benjamim também ficou no sul, né? Mas a tribo de Efraim, as tribos de José e de Efraim, que ficaram ao norte, então essas tribos, elas se separaram das tribos do sul, e aí houve essa briga, essa separação. E como a Assíria tomou conta da região norte, e trouxe povos da região da Síria para habitar em Israel, então houve uma mistura. O povo de Deus se misturou com outras nações em termos de relações comerciais, relações civis e relações matrimoniais. Então,
o povo perdeu a pureza. E aí está os samaritanos, depois foram chamados de samaritanos, o pessoal da região de Samaria. Aí, Jesus Cristo, no diálogo com essa mulher, ele mostrou que o povo havia aprendido era um erro. Quando a gente aprende uma doutrina errada, a gente acaba violando a lei de Deus. Mateus capítulo 5 deixou claro: aquele, pois, que os violar e ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E a palavra mínimo aqui a gente pode substituir perfeitamente por exclusão. Jesus Cristo disse que aquele que violar os mandamentos será excluído do reino de Deus. Mas você não acabou de dizer, Renivaldo, que a lei não salva? A lei não salva. Ninguém guarde sábado para se salvar, ninguém devolva dízimo para se salvar, ninguém faça qualquer outra coisa para se salvar, porque a oferta da salvação já foi realizada na cruz, em Jesus Cristo. E ele diz: sem ele ninguém vai para o céu, ninguém entra no céu a não ser por meio de Jesus Cristo. Então eu disse a semana passada que no relacionamento com Deus eu preciso amá-lo. E como é que eu demonstro que eu amo a Deus? Pela obediência aos mandamentos. O mandamento, então, a obediência é fruto da salvação, é fruto da entrega, é fruto da dedicação a Deus. Quando eu me entrego a Deus, então eu desfruto da salvação, e aí eu posso dizer para o universo que eu estou salvo pelas minhas obras. Pelo meu relacionamento com Deus, pela minha vida espiritual, eu demonstro ao universo que eu estou salvo ou perdido. É obediência. E Jesus Cristo diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então a árvore é Jesus Cristo. Agora, se eu estou em Cristo, eu vou produzir bons frutos. E o bom fruto começa com amor. E os frutos do amor é paciência, bondade, misericórdia, compaixão, né? Paciência, temperança, domínio próprio. Então, a gente vai desenvolver as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que nós somos salvos em Cristo para boas obras, para praticar boas obras. Tiago capítulo 2, versículo 11, está escrito que se você não mata, mas você adultera, você transgride toda a lei. Então, a gente precisa viver a obediência. Então, Jesus Cristo olhou para aquela mulher. A mulher disse para Jesus Cristo o seguinte: Senhor, os nossos pais nos ensinaram que é aqui que a gente deve adorar. É assim que a gente deve fazer. É desse jeito que a gente deve prestar culto a Deus. Jesus Cristo disse: vocês fazem o que não sabem, porque a salvação vem dos judeus. Mas mulher, eu digo uma coisa a você: está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja, Jesus Cristo colocou aqui as duas características da verdadeira adoração: adoração espiritual e adoração com verdade. Deus não vai aceitar nada menos que isso, nem nada mais que isso. Porque essa foi a base que ele estabeleceu lá no Velho Testamento, quando o povo foi convocado por Deus para viver um relacionamento com Deus. Deus estabeleceu algumas coisas. Êxodo capítulo 15, versículo 26, Deus disse que se a gente prestar atenção na voz de Deus e se a gente andar na presença de Deus, a gente vai ser feliz e nenhuma enfermidade viria sobre nós. Veja, ouvir e temer a Deus, ouvir e obedecer a Deus. É isso que Jesus Cristo está dizendo para essa mulher. Mulher, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que a adoração precisa ser espiritual, Renivaldo?
E eu disse na semana passada, eu tenho dito em vários outros vídeos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas em Jesus Cristo, por favor, se você não é espiritual, você não tem prazer na lei de Deus. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, versículo 5, diz que aqueles que vivem na carne, aqueles que vivem para este mundo, aqueles que vivem para o seu bel prazer, eles não são amigos de Deus. Tiago capítulo 4 diz que se você desenvolver qualquer amizade com o mundo, e aqui está se relacionando, está se referindo à relação com o pecado, com a concupiscência, com a vaidade, com a luxúria, com os prazeres transitórios dessa vida. Ele diz, se você fizer amizade com esses prazeres temporais, você se torna inimigo de Deus. Tiago capítulo 4. Romanos capítulo 8, versículo 5 a 8, está escrito que a amizade do mundo, a amizade da carne é inimiga de Deus. Então a verdadeira adoração a Deus precisa vir de uma pessoa que é espiritual. Então a obediência só é possível, só é prazerosa, só é satisfatória para as pessoas que vivem em Jesus Cristo, que vivem no Espírito. Percebe como o Espírito Santo é essencial para o crescimento espiritual? Percebem como o Espírito Santo é necessário, importante, indispensável para a minha vida espiritual? Só quem vive no Espírito pode evitar o adultério. Jesus Cristo estava dizendo isso para aquela mulher. Vocês observam, e ela disse que guardava a lei. Ela disse que seguia os ensinos dos seus pais. Ela até acreditava nos profetas. Ela disse, Senhor, quando vier o profeta, ele vai nos ensinar todas as coisas. E meus amados, quem é o profeta de Deus no tempo moderno? A sua palavra. Jesus Cristo disse, olha, eu não vim mudar a lei ou os profetas. E os dois profetas de Deus, o Velho e o Novo Testamento, ainda continuam falando hoje. Deus jamais aboliu a sua palavra, Deus jamais destruiu os seus ensinos. Os ensinos da palavra de Deus são eternos, são permanentes. Quando a gente assiste hoje qualquer série, um dos grandes objetivos do diabo é destruir a credibilidade justamente na palavra de Deus. Porque levando as pessoas a desacreditar na palavra de Deus, nos profetas de Deus, o Velho e o Novo Testamento, está Zacarias capítulo 3 e Apocalipse capítulo 11 fala dos dois profetas de Deus, do Velho e do Novo Testamento. Então, Jesus Cristo disse, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer igreja que ensinar vocês, que violar os mandamentos, e ensinar você a violar os mandamentos, é um falso profeta. E ele disse em Mateus capítulo 24, versículo 3, versículo 5, versículo 11, versículo 24, que nos últimos dias surgiriam vários falsos profetas ensinando mentiras. E ali estava uma mulher samaritana vivendo uma mentira que foi ensinada pelos seus pais. E aqui, os seus líderes religiosos. Na época eram chamados sacerdotes ou videntes ou profetas. O falso profeta leva você à perdição. O falso profeta leva você para a mentira. E a mentira, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então Jesus Cristo deixou claro aqui que a desobediência aos mandamentos que não tem relação com a sua salvação, você não obedece para se salvar, você obedece para demonstrar o quão espiritual você é e a que mundo você pertence. Então, a obediência
é fruto desse relacionamento com Deus. A mulher disse para Jesus Cristo: nossos pais nos ensinaram assim, então nós acreditamos assim. E Jesus Cristo não teve a menor cerimônia de dizer: vocês estão errados. Meu irmão, minha irmã, se a sua igreja tem ensinado você a pisar nos mandamentos, é hora de você repensar a sua igreja, porque você está na mesma posição da mulher samaritana. Jesus Cristo reconheceu a sinceridade daquela mulher. Jesus Cristo foi lá buscar aquela mulher e desvendar seus olhos, abrir seus olhos para ela conhecer a verdade. Porque Jesus Cristo disse, os verdadeiros adoradores, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E eles têm essas duas características. Primeira característica, eles são espirituais. Porque Deus é espírito, então os seus filhos também são espirituais. Quando Jesus Cristo teve uma conversa com Nicodemos, o que foi que Jesus Cristo disse para Nicodemos? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, ou você é nascido de Deus e é espiritual, ou você não vai ter prazer em obedecer a Deus. Então, qualquer regra, qualquer mandamento de sua igreja, de sua comunidade de fé, vai ser um fardo para você. Porque você não é espiritual. Você e eu podemos estar na igreja, obedecendo tudo, fazendo tudo, até pregando, como Jesus Cristo falou em Mateus 5, mas não estamos vivendo a verdade, que é a segunda característica. E a palavra de Deus, João capítulo 17, versículo 17, Jesus Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmos 119, versículo 142, está escrito que a lei é a própria verdade. Então Deus está dizendo: eu estou procurando adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, minha irmã, em Jesus Cristo, todo ensinamento que não leve você a viver a verdade não está levando você para o reino do céu. Porque Isaías capítulo 26, versículo 2 está escrito: abri as portas para que entre a nação justa que observa a verdade. João capítulo 8, Jesus Cristo condenou os fariseus, observadores de leis, de não serem verdadeiros, porque não tinham a verdade. E João capítulo 8, versículo 32, Jesus Cristo disse: conhecerão a verdade e a verdade vai libertar vocês. Vocês conhecerão a verdade e essa verdade libertará vocês. João capítulo 8, versículo 34, Jesus Cristo diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Agora, observe que em nenhum momento de toda a trajetória de Jesus Cristo, da manjedoura ao Calvário, ele falou de qualquer transgressão da lei. Ao contrário, ele disse do diabo: o diabo é o pai da mentira. O diabo é mentiroso e pai da mentira, e o povo hoje, infelizmente, tem dado ouvidos a mentiras. Eu assisti recentemente um seriado em que o ator principal era um líder religioso, e ele justamente distorcia toda a Bíblia. E ele falava que algumas coisas da Bíblia precisavam ser interpretadas à luz da igreja. E algumas coisas da Bíblia precisavam ser realmente refeitas, porque segundo a ciência, segundo a filosofia moderna, não se encaixava mais na cultura moderna. Essas verdades da Bíblia não se encaixavam mais. Veja, o ensino da mentira só leva a pessoa para o inferno. Seja o inferno aqui, seja o inferno depois.
E lembre-se que a palavra inferno significa morte eterna, tá? Quando eu me referi a inferno, sempre leia nas entrelinhas morte eterna. O ensino de mentira leva você a morrer eternamente. Jesus Cristo disse: aquele que me segue não andará nas trevas, e eu lhe darei a vida eterna. Aquele que me segue. Mas em João capítulo 3, versículo 36, ele diz: aquele que não crê nas verdades que eu ensino, aquele que não crê na salvação que eu ofereço, ele está morto eternamente. Então, quando eu me referi à palavra inferno, leia nas entrelinhas morte eterna. O ensino do engano, da mentira, só leva você para a morte eterna, separação eterna de Deus. Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, pode estar vivendo um inferno, ou seja, está vivendo para morrer eternamente. Porque Salomão já dizia no Provérbios, se eu não estou enganado, capítulo 14, ele diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Cuidado com isso, é muito sério, gente. Provérbios capítulo 28, se eu não estou enganado, versículo 19 diz que versículo 13, aquele que transgride a lei, nem suas orações são aceitas. Provérbios 28, versículo 13, está escrito que aquele que transgride a lei, nem as orações são aceitas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, se eu não estou enganado, Pedro diz que o homem que não cuida da esposa, que não valoriza o casamento, que não mantém a pureza do lar, as suas orações são interrompidas. Então a lei jamais foi alterada, a lei jamais foi mudada, a lei jamais foi abolida. Mas Deus está procurando adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e o adorem em verdade. Precisamos adorar a Deus em espírito, precisamos adorar a Deus em verdade. Jesus Cristo disse: aquele que violar os mandamentos e ensinar. E meus amados, eu quero encerrar essa mensagem falando a vocês que infelizmente vai chegar o momento, assim como Jesus Cristo disse para a mulher samaritana, que chegaria o momento em que Deus encontraria na terra um grupo de pessoas com essas duas características. No final dos tempos, se levantarão líderes religiosos e se unirão para promulgar uma lei universal, levando os homens a transgredir a lei de Deus. Jesus Cristo profetizou isso aqui. Mateus capítulo 5, versículo 18 e 19. Na verdade, também é uma profecia para os últimos dias. Nos últimos dias, um poder religioso se inflamará. A Bíblia chama de besta. A besta que surge do mar, a besta que surge da terra. Poder político, poder religioso se unem para promulgar lei universal, levando os homens a transgredir as leis de Deus. E esses homens ensinarão você a desobedecer a Deus. Hoje você tem liberdade de escolher servir a Deus sem nenhum impedimento, sem ninguém dizer que você pode ou não pode. Hoje nós temos liberdade religiosa na maioria dos países da terra. Então você pode adorar a Deus com a sua consciência livre. Você é livre para escolher obedecer a Deus ou não. A palavra de Deus continua sendo a verdade. E Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito. Ou seja, que aceite a vida espiritual como prioridade. E que obedeça à verdade de todo o coração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o resumo dos 10 mandamentos.
Deus está procurando esses adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o diabo também está estabelecendo o seu ritmo, estabelecendo os seus ensinos, estabelecendo sua igreja nessa terra, a igreja da mentira, a igreja do engano, a igreja da falsidade, a igreja que levará você para a morte eterna. E homens se levantarão para dizer a você que você não precisa mais obedecer à lei de Deus. Os pais da mulher samaritana ensinaram a ela de forma errada. E Jesus Cristo, que é a própria verdade, veio mostrar a ela a luz. Oséias capítulo 6 convida a gente a andar na luz do Senhor. Isaías capítulo 1 versículo 6 está escrito que é para a gente andar na luz do Senhor. Aqui está a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus é luz. Precisamos ser iluminados. Por isso o Salmo 119 diz: abre os meus olhos, ilumina os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A lei não é para a salvação, mas a lei é para você viver uma vida feliz. É para você viver uma vida sem medo e sem culpa. Veja, Salmo 119, versículo 165 está escrito que os que guardam a lei têm paz e para eles não há tropeço. Deus está procurando verdadeiros adoradores, mas o diabo está arregimentando um exército nesses últimos dias para levar você para a transgressão e a mentira. Infelizmente, hoje ele está se valendo, ele estabeleceu alguns ministros. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15 e 16 diz que ele tem ministros nessa terra, ensinadores, profetas, líderes religiosos, que são ministros dele, ministros do diabo, para levar você para as trevas, para a mentira, para o engano e para a perdição. Os filhos da perdição, como disse João capítulo 8 e João capítulo 14, Jesus Cristo já falava sobre os filhos da perdição. O príncipe desse mundo está regimentando um exército para levar você a abandonar a verdade, para acreditar na mentira. Por isso, Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 a 13 está escrito: aqueles que não abraçam a verdade, que não desenvolvem o amor pela verdade, serão presa fácil do diabo e se perderão porque acreditarão em qualquer mentira. Veja, se você não é espiritual, você acredita em qualquer coisa. E aí você não vive a verdade. Por isso, Timóteo diz que a igreja de Deus, ela é coluna e baluarte da verdade. Deus tem uma igreja nessa terra, Deus tem uma igreja. Veja, e essa igreja, ela é uma igreja invisível ainda, porque ela é composta de todos os filhos e filhas de Deus que observam a verdade. Não importa a congregação que você frequente. Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus e observa a verdade, então você faz parte da igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. E essa igreja vai resplandecer nesses últimos dias. Apocalipse capítulo 18, versículo 2 a 4. Deus está chamando um povo para sair da Babilônia, para sair da mentira, para sair da confusão, para seguir a verdade. Meus amados, o sábado está justamente no centro desse conflito, porque o diabo quer levar você a adorar adorar a Deus num dia que Deus não estabeleceu. O diabo quer estabelecer que você pode adorar a Deus qualquer dia, que você não precisa separar um dia para Deus. Mas os filhos e filhas de Deus, que são coluna e baluarte da verdade, que são a igreja do Deus vivo, de Timóteo capítulo 2 e de
Apocalipse capítulo 18, os filhos e filhas de Deus não aderirão, não aceitarão, não ficarão na Babilônia. Eles sairão da Babilônia para se unir, para resplandecer nas trevas espirituais deste mundo, mostrando que a verdade de Deus é para sempre, que a palavra de Deus jamais passará e que ela permanece para sempre. Deus está convidando a mim e a você para abraçar a verdade e para viver a verdade. Você é espiritual, você vive no Espírito, então você terá prazer na lei de Deus, porque Jesus Cristo tinha prazer na lei de Deus. E diz Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, que ele era cheio do Espírito Santo, e por isso ele tinha prazer na lei de Deus. Só tem prazer na palavra de Deus, só tem prazer em buscar a Deus, só tem prazer em amar a Deus, só tem prazer em viver para Deus aqueles que são espirituais. Por isso eu e você somos convidados a viver no Espírito e jamais satisfazer as coisas da carne. Ser amigos de Deus. Você é amigo de Deus? Você é amiga de Deus? Ore comigo. Querido Deus, nosso Pai, nesses dias finais, Senhor, quando haverá uma divisória clara entre os filhos e filhas de Deus, entre os filhos e filhas do diabo, nós queremos ser encontrados no exército do Senhor. Nós queremos ser encontrados na igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Aqueles que amam a Deus e observam os seus mandamentos. Senhor, aceite a nossa adoração. Aceite a nossa entrega nesse dia, nessa hora. Nós o adoramos, nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.